Não foi por falta de avisar. A partir do escândalo de corrupção envolvendo esses 3 pastores, vendendo licitações de verbas do Ministério da Educação e da decorrente demissão do ministro Milton Ribeiro, podem anotar, a partir de agora vai começar a queda da importância dos evangélicos na política brasileira. Deus se zangou e fez isso para os evangélicos. Vai embora! Tem versículo dizendo quando Deus fica bravo, o que ele faz. Tem até um versículo, não lembro onde exatamente, que diz: vomitar-te-ei da minha boca. Uau! E é isso que Deus vai fazer com os evangélicos. Anotem, hein? Não se trata de profecia, nem de praga, nem de mau agouro, não. É uma conclusão lógica, matemática, tão segura como 2 e 2 são 4. Vamos demonstrar com o rigorismo científico exigido pelos próprios evangélicos, utilizando os mesmos instrumentos com os quais conseguiram, nestes últimos anos, crescer dos minguados 9, 8, 9% para os 35% de evangélicos no Brasil, com os quais elegeram esse cara aí, esse presidente da República, eleito pelos evangélicos, não se esqueça. Mas antes, se você já me conhece, inscreva-se no canal, pois você se esqueceu da última vez. E pode também, não é proibido, curtir, compartilhar, deixar um comentário favorável ou contrário, não tem problema, eu respondo, hein? Mas se você é evangélico, um conselho: não conte para o pastor que você está vendo o olhar crítico do Rui Martins, hein? É capaz do pastor não gostar, hein? Você gostaria de ler a versão escrita do tema desta conversa? É só ir no site do Observatório da Imprensa ou direto da redação do jornal Correio do Brasil. Alguns desses textos, mais ou menos o que eu falo aqui, tirando essas improvisações, alguns desses textos estão no Náufrago da Utopia, com ilustrações. Coisa do Celso Lungaretti, que bota as ilustrações, vai ficar mais bonito. Crítico e bonito. Se está vendo pela primeira vez, ao terminar, se tiver gostado, se gostou ou se achou ruim, se inscreva no canal ou deixe um comentário. Na semana passada foram vistos muitas vezes 2 vídeos em especial. O primeiro, Carta aos Evangélicos, e o segundo, República Evangélica do Brasil. Se não viu, mexa aqui no olhar crítico, abre, e vai ver, reserve um tempinho para poder ver e escutar esses 2 vídeos. Antes de continuarmos, quero me associar aos colegas que estão pedindo a cassação do mandato do filho do presidente Eduardo Bolsonaro por ter feito piada de mau gosto com a tortura a qual foi submetida, entre outras torturas, a nossa colega Miriam Leitão, na época da ditadura militar. Eduardo Bolsonaro referia-se a essa época em que Miriam foi presa grávida e colocada num quarto escuro com uma jiboia e fazendo gozação em cima disso. Vocês, muitos de vocês que estão me vendo,
podem ter tido mesmo familiares que foram torturados, alguns mortos durante a ditadura militar. Vocês já sabem o que eu penso desse Eduardo Bolsonaro. Não vou falar aqui porque vai dar processo. Ok? Você está pensando a mesma coisa, hein? Ah, você é evangélico e apoia o filho do presidente depois dessa? Espera um pouquinho. Mas que religião é essa sua, hein? Hã? Até o dia 21 de março, todas as pesquisas e previsões sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil davam conta de que ultrapassarão os 50% por volta de 2032 e que deverão deixar os católicos para trás. O Brasil, desde a sua descoberta, já falamos naquela missa, lá da primeira missa católica, desde a sua descoberta, se transformou num país católico. E agora, dizem, ou diziam, depois de 2032, vai virar um país evangélico. Os evangélicos politicamente ocupam 1/3 do Congresso. Tem 4 ministros e estão espalhados pela máquina governamental. Sem interrupção nesse crescimento, o número de eleitores evangélicos, como nós falamos, vai ser maior que o dos católicos e vai ser maioria das câmaras municipais, estaduais, também no Senado e, logo depois, até no STF. Em consequência disso, o que vai acontecer? A decorrência, segundo as tendências atuais, seriam a de uma modificação no conteúdo dos programas didáticos das escolas. O Milton Ribeiro queria fazer isso, hein? E já deixou tudo armado para ser feito. A adoção, por exemplo, da teoria do criacionismo no curso primário poderá levar a um estrangulamento do desenvolvimento da ciência no Brasil. Como é que surgiu o homem no planeta? Ah, do Adão e Eva. E depois tem aquela história lá da maçã. Hã? Acreditam. Vai botar isso lá na ciência. Vai ganhar prêmio Nobel de Ciência com essa história. A história da maçã é pura fantasia. Maçã igual àquela, o papai também comia, dizia o samba. O castigo nas crianças como forma de educação, a condenação legal do homossexualismo, considerado falha educacional dos pais nos filhos, como pensava esse excelente ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, levariam o Brasil, poderão levar, a um retrocesso fundamentalista, reacionário, conservador, capaz de asfixiar toda a nossa cultura, arte, cinema, literatura. E atenção, hein? O sujeito que está sendo cotado, agora não me lembro o nome dele, para substituir o Milton Ribeiro, é contra uma música cantada na televisão, que ele acha que não é correta, porque pelo jeito, já sei que ele é evangélico também, ele quer gospel, em lugar de música de carnaval. E música que seja indecente. Música indecente. A gente tem que cantar hinos para a igreja. Um interessante estudo publicado há 5 anos pela Unicamp fazia algumas comparações entre religiosos e não religiosos no Brasil e chegava a algumas conclusões interessantes. Embora sendo o menor segmento religioso no Brasil, menos de 4 milhões de pessoas, os espíritas, o espiritismo teve um momento que cresceu muito no Brasil e depois baixou. Atualmente são 4 milhões. Os espíritas formam um grupo de pessoas com mais idade, melhor renda e melhor escolarização. Enquanto os evangélicos são o grupo mais pobre, maior e menos escolarizado. Não falei ignorantes, hein? Por sua vez,
os ateus e sem religião formam um grupo importante de cerca de 14 milhões de pessoas dentro da população. Ou seja, os fatores formação escolar, formação cultural, situação econômica de precária a confortável são fatores variáveis que podem influir na questão da opção religiosa. Isso é variável no curso de uma existência. Você pode sair da miséria para uma situação mais tranquila, da ignorância para uma formação cultural melhor. Quer dizer, isso vai influir na sua opção religiosa. De uma maneira geral, pode-se dizer que pobreza e falta de cultura reforçam a necessidade de se recorrer às crenças religiosas básicas, simples, cujo forte são reuniões em grandes grupos, expressões ou palavras simples a se repetir, glória a Deus, aleluia, acompanhadas de gestos que podem levar a tipos de transes coletivos e lideranças fortes, pastores que gritam contra o pecado, como Silas Malafaia, pecadores, e ameaçam os pecadores com o quê? Com o fogo do inferno. O reforço cultural nas escolas primárias e secundárias sem vínculos religiosos, o acesso ao ensino superior para todos, a liberdade de criação artística sem limites morais e religiosos, a presença de livros em todas as casas e não só de um livro, a Bíblia. O cara é culto, ele só lê a Bíblia. O que é isso? Como ocorre nos países europeus, que têm um nível de cultura muito mais elevado que o do Brasil, recolocará o Brasil no caminho que vinha trilhando há 5 anos atrás. A partir desse momento, se acentuará a atual perda da credibilidade dos evangélicos, destinados também a perderem gradativamente o número de seus fiéis na proporção do aumento da média da renda salarial da população. Se lembra o título que eu coloquei no começo, que Deus abandonou os evangélicos por causa de safadeza lá no Ministério da Educação. E, ao mesmo tempo, esse abandono irá se acentuando a partir de agora, se o novo governo der maior formação cultural e melhor nível de vida aos brasileiros. A atual perda de credibilidade dos pastores evangélicos, uns por corrupção, outros por serem contra a democracia e defenderem golpes, violência e tortura. Veja aí, gente de Deus, hein? Se dizem gente de Deus. Segundo a trilogia fascista Deus, Pátria e Família, fará com que nas próximas eleições muitos desses pastores não sejam reeleitos. O fim da dinastia é uma dinastia, hein? Pai, 4 filhos, querendo se manter no poder durante 50 anos. Retirará do aparelho governamental os representantes do reacionarismo religioso e acabará com o retrocesso vivido nesses 3 anos e meio pelo Brasil. Verdade. Não é profecia, como eu disse lá, nem mau agouro, nem nada. É a realidade que vai começar a acontecer, já está começando a acontecer depois do escândalo no Ministério da Educação. Deus cansou de proteger esses bandidos. E por que eu digo isso? Porque podemos utilizar os próprios argumentos bíblicos evangélicos para mostrar por que os seus pastores e seus políticos, a maioria se revelando corrupta, golpista e reacionária, perderam a proteção divina. Por exemplo, a mercantilização das igrejas evangélicas lembra um trecho da Bíblia. Quando Jesus foi ao templo e viu aquele templo transformado em lugar de
negócio, de comércio. Então, vou citar Mateus 21, 12 e 13, como gostam os evangélicos, né? Capítulo 21, versículo 12 e 13. Na Bíblia. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Também tombou, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas e repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Ouviu Silas Malafaia, Edir Macedo, Cláudio Duarte? Ouviram? É para vocês. O bezerro de ouro a seguir. Então o Senhor disse a Moisés: depressa, desce imediatamente, porque o teu povo, que trouxeste do Egito, está a se corromper. Desviou-se e rapidamente abandonou as minhas leis. Fizeram para si um bezerro de ouro. Estão a prestar-lhe culto e a sacrificar-lhe, dizendo: aqui tens os teus deuses, ó Israel, que fizeram que vós pudesse sair do Egito. Êxodo 32, versículo 7, na Bíblia. E mais um: o uso constante e indevido da invocação divina. Irmão, aleluia, glória a Deus. Essa invocação constante de Deus também está lá na Bíblia. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Esse negócio de irmão, aleluia, glória a Deus, tudo isso daí é proibido pela própria Bíblia. De retorno à sua igreja em Santos, a igreja Jardim de Oração, herdeira dos presbiterianos do pastor Boanerges, que também é ribeiro, outro fundamentalista, o pastor Milton Ribeiro terá provavelmente o sentimento de ter sido traído, não só por Bolsonaro, que não colocou o rosto no fogo por ele, muito menos a mão, mas traído por seus próprios irmãos, pastores como Marcos Feliciano, Silas Malafaia, pois ficaram com medo, pois sentiram estar virando o vento contra os evangélicos e começaram a temer pela ira divina, depois de tantos abusos cometidos. Não adiantou nada, porque essa ira divina vai vir, Malafaia, vai vir Marco Feliciano. Marco Feliciano enviou mesmo um Twitter a Milton, compelindo a se transformar no Cristo bolsonarista. Para quê? Para se sacrificar e salvar seus colegas pastores pecadores do opróbrio. O texto desse Twitter que ele enviou a Milton era: peço, por favor, se licencie até o término das investigações, porque nós, evangélicos, estamos sangrando. Escreveu Feliciano. O pastor Milton Ribeiro era marinheiro de primeira viagem, não era político, primeira vez que tem um cargo, primeira vez que se metia em corrupção. Na hora que apertou, ele perdeu o pé, não soube se defender como os outros que já são safados há muito mais tempo. Então, o susto do Marco Feliciano, do Silas Malafaia, vendo que se os evangélicos percebessem que safadeza faz parte desse evangelismo,
seria muito perigoso. Então que o Milton saísse logo, sai correndo, vai, não quero mais te ver. Silas Malafaia, que é uma espécie de sacerdote protetor do Bolsonaro, não teve nenhuma clemência com o seu irmão Milton Ribeiro. O que ele disse? Mandou para ele um Twitter assim: vergonha total, tem de ser demitido para nunca mais voltar. Olha aí, a solidariedade entre os trambiqueiros evangélicos. Líder da bancada evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante, foi o único que criticou só os dois pastores que pegavam dinheiro e que trabalhavam com Milton Ribeiro, mas não criticou Milton Ribeiro. Foi mais conciliador que Malafaia e Feliciano. Ele pediu investigações sobre o caso. Investigações que vão continuar, porque com a saída do Milton Ribeiro, ele não compareceu ao Senado como estava combinado. E a ideia de se fazer um processo continua. Primeiro, de se fazer um inquérito e de se concluir sobre a responsabilidade do então ministro da Educação. Todos eles sentiam que Deus abandonou os evangélicos. Decepcionado com suas condutas, sangrando o governo Bolsonaro em ano eleitoral. Bolsonaro, que você sabe, é o escolhido de Deus, cercado de pastores corruptos, que se dizem também escolhidos por Deus. Olha só a companhia. Vem aí uma perda de credibilidade e de descrença nos homens da Bíblia. Escrevam aí. Garanto. Não é profecia, já disse. É o resultado natural desse desgaste. E Milton Ribeiro, um tanto ingênuo na sua defesa na casa de lobos, quase que ele mesmo foi comido pelos lobos irmãos, já deve ter percebido ter sido um mero peão nas mãos de uns e de outros. Na verdade, um boneco na mão queimada, não queimada. Um boneco na mão não queimada do ventríloco Bolsonaro, que tirou o boneco, jogou fora e agora está pegando outro boneco para fazer o jogo dele. Enquanto isso, o Milton Ribeiro poderá ter um processo civil e, com a perda de impunidades, ser condenado até a prisão. E isso vai ajudar a acabar ou a diminuir a credibilidade que as pessoas depositam nos evangélicos, que se dizem gente séria, gente correta, tudo isso baseado na Bíblia. E por isso nós dissemos que Deus abandonou os evangélicos. Ok? Concordou? Gostou? Então vai ali no cantinho e se inscreva no canal. Este ano é ano eleitoral, num outro vídeo vocês poderão ouvir, com ameaça de golpe e guerra civil. Sério, hein? Vamos precisar ficar alertas para não entrar nessa fria. Até a próxima.